Acontece. Boa noite. Hoje são 16 dias do mês de setembro de 2025. Tomar cuidado com essa data, porque senão eu volto para trás, né? Gratidão pela presença de todas vocês. Gratidão, Ingrid, por estar comigo. Gratidão, Cleusa. E eu estou dizendo Ingrid e Cleusa inicialmente, porque foram duas pessoas super importantes aqui na minha trajetória, no na travessia, né? Que nem sempre é fácil, você encontra uma ponte, a ponte não é segura, ao invés de ponte, você encontra um pau ali para você pular o rio, e aí eu fui recebendo o carinho, as instruções de vocês duas, e eu agradeço imensamente. Agradeço todas vocês demais que estão aqui, grandes amigas. Estou vendo a cabeça da Dorinha aí, só a pontinha da cabeça da Dorinha, a pontinha da cabeça da Aline. Boa noite, gratidão Noite. imensa. Boa noite, meninas. Boa Ah, noite. não. Então, nós estamos aqui para mais um lançamento de livro, né? É meio que surpreendente. Eu estou aqui meio de gaiato, né? Mas, enfim, né? Eu tenho uma apresentação bastante rápida para mostrar para vocês. Eu já vou começar aqui com a tela, que sou meio, até um tambor rufando aí que estou achando uma beleza. E a Cris, que não pôde estar hoje, todo mundo Ai, está vendo a tela cheia, né? sim. Sim. Ok, deixa eu arrastar aqui, porque quando vem na gravação a gente vê algumas coisas meio fora de prumo, né? Então, o título do livro que a gente escolheu, ele brotou, né? Assim, uma sugestão e de repente ficou, né? Diálogo inesquecível. E aí a Ingrid toda hora dizia, e interminável, né? Porque na verdade a gente continua e continua e continua conversando, né? E o É. subtítulo do livro é Renovação Urgente da Energia da Terra. Então, essa que é a questão. A gente estava conversando agora nos bastidores, falando das crianças que estão vindo, né? Então, é esse o foco desse diálogo. E tem uma mãozinha aqui, uns dedinhos aqui na pontinha do meu ombro esquerdo, eu fiz questão de colocar a setinha aqui, são os dedinhos da Cleusa. Eu geralmente não faço fotografia, né? É muito difícil alguém me pegar numa foto, e principalmente sorrindo. Isso aqui foi um curso de Reiki, e a Cleusa estava com a mão na pontinha. E aí eu mandei acho que umas 4 fotos, porque também não tinha muitas, né? E o diagramador escolheu justamente essa. Eu falei, nossa, Cleusa, você está abençoando aí o livro com seus dedinhos, né? Então, assim, só uma curiosidade, né? Que bom que ele não limpou. Então, e na contracapa do livro, nós colocamos um texto que eu acho que realmente é uma chamada para todos nós, né? Você já se perguntou como ocorre a evolução de um planeta? Quanto você sabe sobre a evolução da espécie humana, além do que a ciência tem registros? Quanto você sabe sobre sua própria evolução? Na sua opinião, cada corpo tem apenas uma consciência que o anima, do nascimento até a morte? Somos vulneráveis e perecíveis enquanto matéria, mas existe uma parte de nós que é eterna? Muitos são os questionamentos que bailam todos os dias pela nossa mente. Alguns permanecerão sem resposta até que o véu da ignorância desapareça. Outros poderão ser entendidos à medida que formos nos abrindo para esse lado mais sutil da nossa existência. Foi pensando nessas questões que, durante 16 anos, nós duas, Ingrid e eu, fomos trocando mensagens e decidimos tornar nosso diálogo público. Nossa responsabilidade aumenta a cada dia à medida que os representantes da sexta raça raiz adentram ao planeta. São as crianças e adolescentes que precisam de adultos conectados com a fonte para que eles possam cumprir suas missões de renovação energética da Terra. Uma ajuda extra para propiciar a renovação massiva da energia do planeta também tem acontecido com a chegada de muitos seres de outras dimensões, os chamados Walkins. Se a Terra conseguir dar o salto quântico, muitos outros planetas conseguirão, e isso facilitará a renovação energética de toda a galáxia. Agradecemos por estarmos aqui neste momento tão crucial da vida planetária. Quando nós escrevemos isso,
foi pensando na seguinte questão: quando a gente olha todo o conhecimento que foi acumulado pela teosofia, e a gente vê que tem uma sequência de planetas que estão cada um na sua fase evolutiva, a gente percebe que um não indo para frente emperra todos os outros. Então, assim, é por isso que lá em 2009, mais ou menos, o meu pai já desencarnado dizia: a Terra é a menina dos olhos do universo. Porque se a Terra não sair desse lugar, os outros vão ficar emperrados. Porque um tem que sair da terceira para outro chegar na terceira dimensão, enquanto esse vai para a quarta ou vai para a quinta. Então é assim, é uma escada evolutiva que todo mundo tem que subir, um degrau de cada vez, mas tem que subir. E aí, quando eu mandei o convite para esse encontro, algumas pessoas me perguntaram: quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Falei, bom, olha, as coisas foram meio pipocadas, né? Mas a compilação do texto, a reunião das conversas que Ingrid e eu tivemos ao longo de 16 anos, começou a acontecer em 2022, exatamente depois que nós retomamos o nosso diálogo que foi interrompido. Nós tivemos um diálogo de 2009 até 2015, bem contínuo. Aí ele teve um hiato, e no livro explica por que esse hiato, né? Em 2021, ele foi retomado porque eu convidei Ingrid para apresentar uma palestra nesse canal, Campos de Ressonância, vai Marli Hanau. Ela esteve conosco falando sobre essas novas energias que estavam adentrando ao planeta. Então, depois dessa conversa, do dia 14 de setembro de 2021, exatamente 4 anos, né? 4 anos e 2 dias, é que nós retomamos essa nossa conversa. E aí eu gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento sincero à Alice Gussoni, que fez a capa, que idealizou a capa do livro, o Eduardo, que é um descendente de polonês, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o sobrenome dele, né? Warpechowski, ele foi o diagramador, com muita gentileza, nos acolheu, e nos deu todo o suporte de diagramação. A Aline, da editora e gráfica, que fez o registro da obra, e a Tatiana da Cunha Schettert. Eu também não sei se eu pronunciei correto. Ela é sobrinha da Ingrid e ela fez a inserção do nosso livro no site da Amazon. Então, tudo isso são procedimentos que a gente precisa fazer e nem sempre nós somos experts nesse quesito. Então, assim, nossa gratidão é imensa. Nós também agradecemos a equipe que ampara todos os procedimentos necessários para a evolução do planeta. Eu me lembro que quando teve uma crise de dengue muito exacerbada aqui em Uberlândia, anos atrás, eu abria a janela de manhã, olhava para o céu e falava: não é possível, tem que ter um monte de ajudante. Deus não pode ficar sozinho lá no trono dele, deixando a humanidade aqui, né? Deve ter um monte de ajudante. E hoje a gente tem certeza de que tem ajudante em todos os cantos do universo. E nós mesmos somos um desses ajudantes. E também aos silenciosos amigos que acolheram o diferente. E quem for ler o livro vai saber do que se trata, né? É interessante, semana passada eu disse que esse tema ele tem sido recorrente, né? E eu acho que o que uniu duas consciências, Ingrid e Marli, foi exatamente as duas estarem com foco no mesmo tema, a evolução do ser humano. E aí, esse assunto eu trouxe nessa live que aconteceu 4 anos atrás, intitulada A Que Raça Pertencemos, está aí disponível no canal. E nesse encontro nós falamos que nós somos da quinta raça raiz, a raça ariana, que tem as suas 7 sub-raças. A quinta é a raça teutônica, é interessante eu lembrar aqui o seguinte: dessas sub-raças, a teutônica ela veio de 20 mil anos atrás até agora. E a característica dessa raça é a de ter a aura avermelhada, alaranjada. E quando, enfim, deixa eu parar por aqui para seguir em frente. Então, assim, a manifestação dessa sub-raça foi a de conquista. Por que que a gente tem esse mapa, né? Quando eu olho o mapa mundi, eu falo, gente, quanta luta
para ter Portugal naquele cantinho, a Espanha naquele cantinho, a França, a Inglaterra, enfim, todos os países ali da Europa, América do Norte e do Sul, Austrália, tudo isso foi às custas de muita luta. E por isso, essa raça que deu origem a nós que estamos aqui, ela precisava ter muito o chakra raiz e o sexual extremamente ativados. O que que era isso? Estou aqui na Terra, sou conquistador, estou abrindo picada, e a sexualidade, para dar origem aos novos representantes, tinha que multiplicar essa raça para povoar o planeta. Então, nada mais justo do que essa vibração vermelho, alaranjada, estar presente nessa quinta sub-raça. Aí nós tivemos Espera só um pouquinho. Nós tivemos a palestra da Ingrid lá em 2021, as novas gerações Índigo Cristal, e isso aconteceu 3 anos atrás, né, 2021, e aí nós falamos, a Ingrid trouxe, né, provavelmente, e eu digo provavelmente porque ninguém me confirmou isso, né, a sexta sub-raça da raça ariana provavelmente sejam os índigos, que foi chamado lá pelo Arthur Powell de austral-americana. Ela foi chegando pipocada na década de 40 e teve um predomínio absoluto em 2000. E o aparecimento inicial foi nos dois continentes mais novos, né, Austrália e América, com alguns membros mais isoladinhos nos países mais velhos da Europa. E aí, o que que despertou aí? A Ingrid até comentou que o primeiro livro que ela leu foi aquele do Lee Carroll, mais o parceiro dele de redação. E o que chamou a atenção foi a aura índigo diferente daquele vermelho alaranjado que estava anteriormente em vigor. Então, o que separa os teutônicos dessa austral-americana é a cor da aura. E aí a gente estava conversando agora nos bastidores, as crianças estão modificando as gerações mais velhas. E é muito interessante porque contamina, porque como são âncoras, eles vão espalhando essa energia de frequência diferenciada e os adultos vão junto, né? Vão assumindo um pouco dessa nova energia. E provavelmente a sétima sub-raça dessa ariana seja a latino-americana, as crianças cristal que começaram a vir em 2000 na América do Sul. E a aura dessas crianças, eu não achei na internet nenhuma imagem, mas é o branco opalescente, é um cristal mesmo, bem clarinho, né? Em seguida, eu só estou retomando aqui o que já foi apresentado nesse canal recorrente do mesmo assunto. Eu apresentei 1 ano atrás a atualização energética do planeta, que é esse conteúdo que nós temos nesse livro, parte desse conteúdo, eu nem sabia que isso iria virar alguma coisa, parte um e parte 2. E ainda mais um pouco, quem nos antecedeu, também de 1 ano atrás. E aí, só para lembrar aqui, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Quando a gente olha a escala evolutiva, nós temos aqui, olha, a primeira raça raiz não tinha corpo físico, ela só era etérica. A segunda foi chamada raça hiperbórea, não tinha esqueleto, não tinha musculação definida, então era como se fossem sacos de mingau que se reproduziam aí por cisciparidade, parecendo uma, uma alga unicelular. A terceira raça raiz, ela foi a raça lemuriana. Ela começou cerca de 200 milhões de anos atrás. Olhando aqui nessas eras geológicas, nós temos aqui o Jurássico. O Jurássico é da era Mesozoica. Então, assim, bem antigos. E eles tinham a terceira visão. Tem um terceiro olho, um olho na nuca, na cabeça atrás, né? Na direção da sobrancelha para trás, né? Então, esses eram os lemurianos. A quarta raça raiz foi a Atlântida, e ela começou entre 4 e 5 milhões de anos atrás, quando parte do Mioceno e o Plioceno, que estão aqui no Neógeno, dentro do terciário da era Cenozoica. Então, assim, bem próximo da era em que nós estamos, né? Então, aqui nós temos uma representação.
uma estátua, né? Da era lá dos Atlantes. Então, esses nos antecederam, e eu falei sobre isso aqui no canal. Mais uma vez eu insisti e coloquei de novo. Um minutinho só aqui. Oi, oi, estou aqui meio atrapalhada. Quem somos? De novo falando sobre um assunto, um ano atrás. E, finalmente, semana passada, o lançamento da Ingrid sobre o novo ser humano. Então, assim, é um assunto recorrente, ele está mexendo com o nosso interior, nós precisamos chamar a atenção das pessoas de que tem gente nova aqui, tem energia nova, né? O planeta está se renovando. E o que a Ingrid trouxe semana passada com essas crianças mesmo, crianças, porque não tem gente muito grande aí nessa coleção, provavelmente são membros já da sexta raça raiz, que não tem nome, eu não vi ainda algum espiritualista nomeando essa raça, e provavelmente sejam já duas sub-raças, a primeira e a segunda. 2010 chegaram as crianças arco-íris e 2015 as crianças diamante. E tem ainda, né, Ingrid, as crianças esmeralda. Então aí nós temos a finalização rápida da quinta raça raiz. Eu acredito que a sexta raça raiz e a sétima serão muito rápidas para que a Terra saia da sua quarta cadeia evolutiva e vá para a quinta cadeia evolutiva. E tudo isso é retratado nesse livro maravilhoso, muito difícil de ser lido. Eu li durante um ano e meio, eu não consegui ler mais rápido do que isso. Ele foi publicado em 1930 por Arthur Powell e ele cita aqui vários teosofistas que ele tomou por base para escrever seu livro. Então, quando Ingrid trouxe o seu livro semana passada, eu li já trechos, pedaços do que ela escreve estavam descritos lá em Arthur Powell. Eu tenho certeza que a Ingrid não leu esse livro. Então, assim, é a intuição que brota, aquilo que vem e aquilo que está posto aqui, né? Então, ele trouxe aqui, olha, o Leadbeater, a Annie Besant, o Sinnett, o Scott Eliot, mas praticamente Besant e Leadbeater que foram a base para o Arthur Powell trabalhar na sua teoria. E aí, basicamente, o que Ingrid e eu vamos fazer, fizemos no nosso livro, está aqui resumido, e aí já vou abrir a nossa conversa. A, é assim, eu consigo enxergar a renovação energética da população planetária, basicamente dentro dessas quatro formas pelo nascimento convencional, pai e mãe, a cópula, a união entre espermatozoide e o óvulo, o feto, e aí vai, sequência toda. Só que hoje nós temos essas novas consciências adentrando o planeta. Então, tudo isso que foi apresentado já nesse canal, falando sobre todas as raças que vieram, tudo isso dependeu do nascimento convencional. A chegada de cada vez novas consciências com novas frequências vibracionais que vão propagando a sua energia da mesma forma que uma lâmpada, né? Quando você tem uma casa maravilhosa, recém-construída, você vai visitá-la à noite, você pode acionar várias vezes o plugue para acender as lâmpadas, mas se não tiver uma lâmpada lá no bocal, a luz não acende. Então, assim, todos nós que chegamos aqui somos a lâmpada. Os circuitos estão aí, mas nós é que acendemos a luz, nós que emitimos essa luz, nós que propagamos essa luz. E todo mundo que chega vai contaminando os indivíduos mais velhos. E isso vai arrastando, né? Isso é uma corrente que não tem fim, uma teia muito bem elaborada. A segunda forma de evoluir é pela abertura de consciência dos que aqui já estão, nós que somos adultos. E aí, esse diálogo que Ingrid e eu mantivemos ao longo desses 16 anos mostra como nós duas fomos evoluindo os nossos pensamentos em torno de temas, às vezes polêmicos, às vezes delicados, às vezes sensíveis, como nós fomos evoluindo a nossa forma de sentir e de perceber tudo aquilo que acontecia conosco, porque o mais interessante que eu acho é assim, é você descrever o que você está sentindo e depois você ficar sabendo qual é o fundamento científico daquilo. E nós fomos sentindo e depois vendo as mudanças acontecendo,
né? Então, essa abertura de consciência é aquilo que nós estamos fazendo com esforço. Não é fácil, mas é essa abertura que garante que a gente esteja aqui, né? Abertura, inclusive, para esse novo, né? A tecnologia, a nossa geração, eu acho que lidou até muito bem com a questão de nós termos um computador na mão, né? Porque nós começamos com a nossa máquina de datilografia, A, S, D, F, G, H. Era isso que a gente tinha que aprender nas nossas liçõezinhas para datilografar, né? E de repente a gente está aí com as inteligências artificiais até fazendo textos por nós, né? A terceira forma de evoluir é essa que nós denominamos o upgrade das consciências que aqui estão. Tem muitos YouTubers que estão falando sobre o assunto. Eu gosto muito do Vital Froze, tem outros que falam sobre o tema. Vou fazer muito rapidamente aqui, porque depois vocês podem procurar. Todos nós saímos de um pacote de energia que foi se espalhando, se fragmentando, por isso que a gente chama de fractal. Todos nós partimos de uma base comum. Isso tem sido chamado de mônada. Essa mônada, ela espalha a sua energia, ela espalha seus fractais para vivenciar em outros planetas, outras galáxias, outros universos. Seria um grande desperdício por parte da mônada, e eu estou fazendo essa fala como um antropocentrismo, eu estou pensando como uma mônada, né? Seria muito desperdício eu espalhar os meus fractais no mesmo planeta, para viver na mesma época, a mesma situação. Porque, na verdade, eu quero diversidade. Quanto maior a diversidade, mais eu evoluo junto com todos esses fractais. E aí eu me lembro de uma frase que me assustou quando eu ouvi. Eu estava ouvindo uma palestra do pessoal da Rosa Cruz e o palestrante disse assim: o Criador evolui com suas criaturas. E eu levei um susto porque na Igreja Católica Deus é perfeito e imutável, já que Ele é perfeito. E aí eu assustei muito, né? Mas essa é a verdade, porque qual a razão de nós estarmos aqui? Nós estamos experimentando pela consciência máxima da qual nós viemos. Então, assim, uma mônada, ela solta os seus fractais para experimentar coisas diferentes. E, de repente, ela está tão cheia de informações, tão cheia de informações, que ela faz uma atualização. Todos os fractais que já estão prontos para receberem todo aquele pacote que todo mundo mandou para aquela mônada é atualizado. E aí a gente tem muitos relatos, eu li muitos PDFs que eu fui achando, livros, textos, muitas pessoas que têm experiências de quase morte e elas voltam renovadas. Elas têm a sensação de que a vida é maravilhosa. Elas não perdem a noção de quem elas são. Elas sabem exatamente quem elas são, mas elas voltam renovadas. E às vezes nem precisa de uma EQM, né? É simplesmente você vai abrindo sua consciência a tal ponto que chega uma hora dá o estalo, né? A chave vira, fala, uau, eu enxergo tudo de maneira diferente. Então, esse é o upgrade, né? Então, algumas consciências estão sendo atualizadas às custas dessa mônada que é o reservatório, o repositório de tudo aquilo que todos os seus fractais experimentaram em todas as partes do universo. E finalmente pela chegada dos walk-ins. E aí, nesse ponto, eu vou gastar um tiquinho mais de tempo falando sobre isso. Deixa eu só conferir se eu acho que eu tenho mais alguns slides aqui. Só para equalizar, nesse momento que eu fiz as quatro formas que eu acho que são as mais básicas de evolução, eu usei a palavra consciência. E a gente ouve e lê muitas informações dizendo de troca de almas. Na verdade, é troca de consciências quando a gente fala de Hawkins. E por que consciência? O que que eu acho que é consciência? Qual é o conceito que eu tenho de consciência? É o que nós somos. Nós somos eternos, infinitos. A consciência é um pacote energético com determinada frequência vibracional. Então, assim, nós estamos vivendo a separação entre o joio e o trigo. Quem está fazendo essa separação? Nós. É a nossa vibração que faz com que a gente se aglutine com determinadas pessoas, em determinados ambientes. Então, a consciência é esse pacote energético
com essa energia vibracional. É um quantum de energia indivisível, porque nós somos únicos. Nós somos únicos, mas somos capazes de nos manifestarmos em diversos pontos do universo concomitantemente. Como disse um amigo espiritual da Cleusa, e ela me contou o que ele disse, nós somos uma gota homeopática manifestados aqui. Então, partes de nós estão espalhadas pelo universo. E às vezes a gente tem intuições daquilo que a gente está fazendo em outras partes. A gente recebe esses insights e fazemos downloads o tempo todo, atualizando as nossas experiências que estão em outros lugares. A respeito desse assunto dos walk-in, em 2021 eu publiquei esse livro. Ele é um livro bem pequenininho, bilíngue, está na Amazon só como e-book. O walk-in e o walk-out. Uma forma de acelerar a evolução planetária, ficção ou realidade? E aqui eu interrompo a apresentação para citar algumas coisas na teoria. Mas antes de citar aqui, porque eu vou falar agora só dos walk-in, Ingrid, você gostaria de me complementar nesse trechinho que eu fiz as colocações, que nós fomos trocando figurinha ao longo desses 16 aninhos? Sim, foram longos, mas ao mesmo tempo tão rápidos quando a gente olha para trás, né? E nem eu acredito quando tu fez essa conta e disse que eram 16 anos, porque parece que foi ontem, assim, que a gente estava conversando e trocamos tanta coisa importante, né, para chegar até aqui. Na verdade, quando a Marli a primeira vez me perguntou nesses nossos diálogos, e isso está no livro, se eu já tinha ouvido falar de Alquim, eu pensei, que maravilha, alguém tocar nesse assunto comigo, porque eu não tinha encontrado até então ninguém que falasse nesse tema, né? E que a gente pudesse conversar abertamente, né? E então eu acho que essas formas que tu colocaste, Mali, com a tua capacidade maravilhosa, né, de análise e síntese, eu acho que estão tão bem colocadas. Eu só vou acrescentar algo que uma amiga também minha de longa data que atua aí pelo mundo, a Noemi Paimal. Esses tempos eu participei de uma parte de um workshop que ela tem feito para falar dos extraterrestres, né? E, e eu comentei sobre os Walk-ins e que nós estávamos com esse livro para lançar. E ela falou que também uma forma de Walk-in seria quando o nosso eu sai e volta, que eu acho que é o que tu estás chamando aí de upgrade de consciência, não sei. Eu estou trazendo justamente até para a gente comentar, mas ela fala que uma forma é o nosso próprio eu, o espírito, ou a alma sai, recebe um upgrade, né? Tem um salto de evolução e volta para o mesmo corpo, e que isso pode acontecer, segundo ela, várias vezes, né? Então, nós poderíamos, várias vezes, seria o alquim de nós mesmos, né? No mesmo corpo, seria o próprio espírito, não seria um outro espírito, né? Uma outra alma. Então, isso que eu queria trazer, né, para acrescentar, e como a gente já falou, um diálogo é inesquecível, ele está sacramentado nesse livro, mas o diálogo ele não termina ali, né? Então, não sei também, Marli, o que que tu acha, se alguém tem algo a respeito disso, mas eu achei interessante que talvez possa ser uma outra forma ou uma ampliação dessa forma que tu trouxeste como um upgrade, né, de consciência Então, também. a respeito Não sei o disso, que que tu Ingrid, achas. antes que alguém coloque, deixa eu só colocar aqui uma coisa. Tem uma série na Netflix, eu sempre acho muito interessante, os livros de ficção, os filmes, na verdade são recados
para nós irmos nos acostumando com determinadas coisas, né? São Sim. antecipações, às vezes inconscientes, outras vezes conscientemente, outras vezes planejadamente, vêm os avisos, né? Tem uma série que é até bem difícil de assistir, você tem que assistir, volta, assiste de novo, volta, que se chama Alquimia das Almas. E eu acho muito interessante porque é uma série coreana. E assim, eu gosto de ver o que outro povo pensa a respeito do assunto, porque quando povos diferentes pensam da mesma forma a respeito de um assunto, é porque aquilo pode ser verdade. Aquilo tem uma chance muito grande de ser algo que esteja acontecendo, né? E nessa série, eles misturam um pouco com obsessão, com possessão, mas é interessante que eles mostram o perigo de uma alma se tornar o alquim do próprio corpo, do mesmo jeito que você disse, né? A consciência sai, Uhum. uma outra temporariamente ocupa o lugar, e aí aquela que saiu, que era a dona original do corpo, retorna a ele. E aí diz que é o perigo, né? E o perigo, na época eu não entendia, mas é assim. Dependendo daquilo que a alma que saiu, a consciência, eu vou usar o termo consciência, porque a alma na minha opinião, seguindo a teosofia, é o corpo emocional, né? Então, esse corpo emocional, ele fica num arquivo Tá. existencial ali. A consciência sai dependendo do lugar onde ela fica e de quanto tempo ela fica nesse lugar, nessa outra dimensão. Quando ela volta, é muito mais difícil a adaptação. Tem problemas seríssimos até para o corpo físico, porque é uma energia muito diferenciada que volta ali, né? E tem o livro do Serpente Sim. de Sim. Luz, do Drúnvalo Melquisedeque. Ele publicou em 2008 Serpente de Luz, uma aurora espiritual após 2012, a transição da Kundalini terrestre e a ascensão do poder feminino de 1949 a 2013. É um título gigante, né? Ali tem duas situações. O Drúnvalo, ele troca de alma, ele troca de consciência definitivamente. E um parente dele, eu não me lembro se é sobrinho dele, é um parentesco bem próximo. Ele vai auxiliar o Drúnvalo, mas a troca dele é por 2 anos. Então, uma outra consciência assume o lugar dele, porque era a consciência de um nativo que ajudaria os dois a localizarem setores da Terra onde eles enterrariam determinados cristais para ajudar a Kundalini sair do Tibete e vir para a América do Sul. Então, assim, são formas diferentes de abordar o mesmo tema, né? Quer dizer que Sim. isso tem uma diversificação maior do que aquilo que a gente está enxergando no momento, né? Sim. Não E eu sei se. acho que uma outra questão, não, acho que é importante esse esclarecimento que tu trazes, Maria. Eu trouxe a questão de propósito, porque eu acho que o intuito aqui também é ampliar, sempre que Sim, possível. Mas eu acho, eu gostaria só de enfatizar a questão de que os walk-ins, eu só fui entender isso aos poucos, à medida que a gente foi conversando e também que a gente foi encontrando outras informações. E isso que me chamou muita atenção, de que eles são uma forma de acelerar a nossa evolução aqui, né? E eu comecei a relacionar e ligar alguns pontos naquela época em que a gente conversava, e eu acho que foi em 2010 que eu atendi um menino, ele tinha uns 11 anos, e eu digo, opa, aqui tem alguma coisa interessante com que eu e a Marli estamos conversando. Era um menino de 11 anos que foi trazido pela mãe, estava com algumas dificuldades na escola, aquelas coisas que a gente sabe muito bem, né? E era um menino muito diferente. E nos meus diálogos com ele, só para encurtar, uma coisa que me chamou a atenção, porque era um menino muito maduro, mas ao mesmo tempo, ele tinha dificuldade de fazer os temas de casa, e aí a mãe acabava fazendo para ele, porque ela se preocupava, aquelas coisas de mãe. Mas me chamou a atenção e eu comecei a ir por um outro caminho, né, na minha abordagem com ele. E eu um dia conversando, eu disse assim.
Tu sabe por que que tu veio a essa vida, qual é o teu propósito? E me chamou a atenção que ele aprofundou sobre o propósito dele, a missão. Ele sabia muito bem o que ele queria fazer, ele queria ser biólogo marinho, se não me falha a memória, e aí ele foi me falando por que que ele queria ser biólogo marinho, e ele falou que porque nessa vida ele tinha uma missão a cumprir e ele não podia morrer de novo. Ele não podia morrer de novo, porque senão ia demorar muito tempo para ele voltar num corpo de criança, ter que passar todo esse tempo para só então ele conseguir chegar na missão que ele tinha trazido para essa vida, né? Foi muito interessante e curioso o que ele me trouxe. E ele tinha medos. E eu entendi pela nossa conversa que eu captei que ele tinha medos justamente de uma outra vida, né? Onde me parece que ele morreu, que ele, né, foi levado antes de cumprir essa missão e então ele precisava trabalhar nessa missão agora, e parece que a escola, muitas vezes, com essas exigências e temas que às vezes não tem nada a ver, né, cá entre nós, é só para cumprir um currículo totalmente distanciado, vamos dizer assim, das habilidades, dos interesses das crianças, aquilo atrapalhava ele no foco que ele tinha, foi muito interessante. Ele estava focado na missão, no propósito, e a escola, com aquela pressão e exigência, estava atrapalhando, né? E aí, na época, eu e a Marli estávamos já há algum tempo conversando e eu fiz essa conexão. E a partir daí, me chamou a atenção mais o tema dos walk-in, justamente para esse propósito de acelerar, de não demorar tanto, né? De não precisar nascer, passar por todo o processo da infância e uma série de problemas, né, que a gente sabe que as crianças têm enfrentado e ir direto ao ponto. E isso que eu queria salientar, assim, foi uma das coisas que foi cada vez mais fazendo sentido para mim. Porque hoje diz que tem muitos walk-ins pelo planeta, né? E talvez esse número ainda vá crescer mais, justamente com esse propósito de acelerar, né? Então, antes eu pensava, né, Marli, que era, vamos dizer, que a ideia de que as crianças é que vinham para acelerar. Sim, isso é um fato, é verdade, mas aí essas consciências, então, para usar o termo talvez mais adequado, muitas, eu vou falar uma coisa que pode soar estranha, mas são crianças, são consciências que vêm e encarnam um corpo já adulto, mas ao mesmo tempo elas são crianças. É interessante isso, porque elas encaram um corpo adulto, mas elas estão vindo algumas, inclusive, pela primeira vez, né? E de um certo ponto de vista, elas são crianças, só não encarnaram num corpo de bebê, de criança, por causa dessa missão e dessa urgência de realizar. Não sei se eu me fiz entender. É E essa interessante. urgência é urgência urgentíssima mesmo. E aí, Ingrid, assim, só para a gente tomar como base de que a coisa não é tão nova, é uma coisa antiga, nós temos aqui o batismo de Cristo, né? Quando a gente lê o Evangelho segundo Lucas, de Rudolf Steiner, famoso aí por causa da antroposofia, eu vou ler exatamente o que está ali no Evangelho segundo Lucas, do Steiner. Pode acontecer que uma certa individualidade, em determinado estágio de sua evolução, necessite de condições diversas das que lhe foram dadas desde o princípio. Por este motivo, acontece repetidamente de uma pessoa crescer e evoluir até certo momento de sua vida, e inesperadamente desmaiar e parecer morta. Aqui ocorre uma transformação. Seu próprio eu a deixa e um outro eu toma morada em seu corpo. E quando ele cita nesse evangelho, ele conta a história, eu não vou contar aqui porque está lá no livro, né? Eu não- vou deixar como surpresa.
Mas ele fala de algo que eu achei surpreendente, inclusive nessa minha busca de literatura para completar aquilo que a gente estava escrevendo. A doutora Maria Cláudia, que é do Biofal, é que me passou essa informação, porque a literatura do Steiner é o dia a dia dela, né, como antroposofista. E ela me falou assim: Você conhece a história dos dois Jesus? Eu falei: Uau, dois Jesus? Dois meninos Jesus. Um viveu até 12 anos. A consciência que estava alimentando o corpo dele passou para o outro Jesus, que viveu até 30 anos. E esse outro Jesus que viveu até 30 anos teve uma nova troca, que foi durante o batismo, aos 30 anos, e ele ficou mais 3 anos. Então, o primeiro simplesmente cedeu à consciência que o alimentava. Esse segundo teve duas trocas, né? Então é interessante depois quem for ler o livro ou quem quiser ler o Evangelho segundo Lucas do Steiner, fica mais adequado ainda, né? Tem uma outra citação aqui que são casos descritos por Yogananda. Ele diz assim: antigos yogis hindus faziam a transmigração, também chamada de metempsicose. Eu acho que vocês da psicologia ouvem mais esse termo, né? Metempsicose. Quando seu corpo estava desgastado. Shankara, o renovador do hinduísmo, que viveu no século VI, foi um desses yogis que trocou de corpo. Então, assim, a consciência dele saiu e, pela transmigração, ocupou um corpo mais jovem. É o caso do Lobsang Rampa. Eu me lembro que no início da década de 70, quando eu comecei a fazer o curso de graduação, Ali está eu cortando. não tinha, eu não tinha dinheiro para pagar as mensalidades e não queria pedir para o meu pai, então eu comecei a trabalhar na biblioteca como estagiária. E lá chegou o livro A Terceira Visão, do Lobsang Rampa. Quase todo mundo da nossa idade deve ter lido aquele livro, né? Um olho enorme aqui na testa dele, fiquei com um medo e eu fui catalogar o livro, né? Para catalogar você tem que ler as orelhas, olha daqui, olha de lá, mede o livro. E eu não quis ler. Aí eu pedi para uma amiga, falei assim, lê e me conta o que que tem nesse livro, né? Que eu tô com medo, mas eu tô curiosa. Então, assim, o Lobsang Rampa, ele lançou na década de 50, no comecinho da década de 50, esse livro. E foi uma polêmica danada, inclusive teve questões jurídicas envolvidas, porque ele dizia que ele era um monge tibetano chamado Tuesday Lobsang Rampa. Só que ele estava num corpo de um encanador que sofreu um acidente em casa, e o nome desse encanador é Cyril Henry Hoskin, que viveu de 1910 e faleceu em 1981. E o Rampa, ele foi considerado o grande divulgador do ocultismo e de detalhes do Tibete que não se tinha notícias, porque ele tinha vivido lá naquele antigamente do Tibete. E ele dizia assim: Eu troquei de corpo, porque minha alma estava vagando e eu encontrei a alma desse Hoskin. E pedi a ele se eu podia ocupar o corpo dele. E nós entramos num acordo. E eu vim e ocupei o corpo dele. Então, assim, ele nunca se apresentou como o encanador. Ele era um monge tibetano, né? E aí ele escreveu vários outros livros. Aí tem um outro livro que, graças a Aline, eu fiquei sabendo da presença, da existência desse livro, chamado Mensageiros da Esperança, uma história verídica do fenômeno Walking. Ele foi publicado em 1983 por Carol Parrish Hara. Então, assim, ela conta nesse livro quem foi a pessoa que deu esse nome de entrante, né, traduzindo para o português, para essa situação. Ela cita que foi a Ruth Montgomery, que no seu livro Strangers Among Us, publicado em 1979, ela diz assim: que muitas almas vêm à Terra para servir a humanidade utilizando-se de corpos adultos. E aí a Carol, no seu livro, ela resgata uma informação contida em Hebreus 13, 2. Ele dá indícios nesse texto da ocorrência desse processo desde tempos muito, muito antigos. Está escrito assim em Hebreus: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos.
Então, assim, são seres que vêm, inclusive, de outras galáxias para ocupar esses corpos recém-esvaziados, né? O Drúnvalo Melquisedeque eu já citei. Tem o livro de 2012, do Delcy Jardim. Ele publica o livro intitulado Os Incríveis Seres de Dois Mundos. Ele disse que esteve fora da Terra durante 2000 anos e reencarnou em um corpo de 29 anos em 2000. E ele veio de Andrômeda. Aí tem um outro livro publicado em 2012 por Christine Benningham. Eu vou ler aqui em português o título do livro, porque ele está em inglês. Entrante para sua nova forma. Atividades para a integração da alma. Ela se considera uma parteira cósmica, ajudando aqueles que estão prontos para nascer em sua nova forma. Então, ela é uma das que acolhe os walk-ins, né? Ela entende essa linguagem, sabe do que se trata e faz esse acolhimento. Em 2015, Kate Spencer publica um outro livro em inglês também, Walking, a história de uma troca de almas. Então, sempre eles dizendo troca de almas, mas é a terminologia, né? Ela deixa uma frase impactante no resumo da sua obra que está ali na Amazon. Eu vim aqui para trocar. Interessante, né? Em 2021, eu publiquei aquele que eu mostrei a imagem, né? O Walk-in e o Walkout, uma forma de acelerar a evolução planetária, ficção ou realidade. Em 2022, Eliana Prado publica Estou Entrante. Eu inclusive vou mandar essa live para ela. Eu acredito, pela descrição que ela deu, que ela é um caso muito típico de upgrade, um upgrade muito interessante. Ela se considera uma entrante, mas pode ser que esteja aí no limiar. E tem um outro livro de 2022 da G. Valdan. Ela publicou em espanhol Walking Hombres que Cambian del Corpo. Então, assim, todos esses já publicados, né? E saiu um texto anônimo, eu não sei realmente quem escreveu, dizendo que Moisés, Cristóvão Colombo, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Drúvalo Melquisedeque e Trigueirinho são alguns exemplos bastante conhecidos desse processo walking. E assim, para quem gosta de séries, a série Travelers da Netflix mostra exatamente como acontece. O cara vai morrer e no instante a consciência dele sai e o outro entra. Tem a outra série chamada Transfers, também na Netflix. E essa semana, coincidentemente, né, coincidências não existem, mas aí arrastado pelo campo, eu vi no canal Afinal, o que somos nós? Esse é o canal do Carlos Mendes, é uma pessoa que começou a fazer física, acho que ele não terminou o curso, e ele tem buscado insistentemente o conceito de consciência. O que é consciência? A consciência persiste depois da morte? O que é isso, afinal, né? Por isso que ele intitulou o canal dele, afinal, O que somos nós, né? E não quem somos nós. E ele, tempos atrás, eu não me lembro nem a data, veio um rapaz chamado Luiz Felipe. Eu vou dizer o nome, porque se vocês forem entrar no canal dele, ele coloca o nome das pessoas. Então, é o caso de Luiz Felipe. O Luiz Felipe sofreu um acidente e quando ele voltou, ele falava assim: o outro, ele. E assim, ele e o outro, por quê, né? E o Carlos perguntou: mas por que que você chama de ele, o outro? Ah, porque não sou mais eu, é o outro, né? Então, até escrevi para o Carlos Mendes, eu falei, avisa o Luiz que ele está num processo de walk-in. Seria interessante ele ler sobre o assunto para não ficar nesse desespero total, né? E agora, mais recentemente, ele publicou a descrição de uma EQM do Éder Luiz. E o Éder Luiz descreve, sem conhecer o assunto, um convite que ele teve durante a EQM para ele ser um walk-in de um corpo que estava para morrer, cuja consciência ia ser deslocada. E o Carlos menciona um terceiro caso que ele ainda não publicou. Então, assim, tem assunto divulgado aos montes e nós vamos ter belas surpresas. Então, assim, do mesmo jeito que no passado eu busquei desesperadamente a minha turma e encontrei os índigos, né? Agora os walk estão desesperadamente procurando a sua turma, né? Onde é que estão as outras pessoas? Onde é que estão aqueles que estão vindo de outros lugares
para conversar comigo, né? E aí, só uma última coisa, uma falinha bem rápida. Além de ter essa modalidade de ter um walk-in até o fim da existência daquele corpo físico, aquele que é temporário está tendo recentemente uma nova modalidade. Uma modalidade que eu conversei algumas vezes com Cleusa, com Denise Bicudo, com a Aline, com a própria Ingrid, né? Ao invés de ter o acoplamento de uma nova consciência ao corpo físico, porque isso gera problemas sérios fisiológicos por causa da compatibilidade energética entre o corpo físico e essa consciência que vem de um lugar de muito mais alta dimensão, está havendo a possibilidade de uma consciência remotamente manter o corpo físico vivo remotamente. Então, assim, são tecnologias e tecnologias sendo aperfeiçoadas com a ajuda de muitos auxiliares, os engenheiros cibernéticos desse campo virtual, desse campo informado. E está aí para a gente ou se arrepiar, ou acolher, ou achar bom, ou ficar com medo. E aí a gente se pergunta: e aí, quando os ETs vêm? Estão todos aqui, não é? É. Pois é. É. Assusta muito isso? Dorinha, Pode, quer que você me diga? pode, a gente pode se pronunciar ou não? Oh, Eu, claro. eu não quero interromper. Não, conforme você foi apresentando, com poder de síntese impressionante, me ocorreu uma coisa. Não sei se você abordou. A expansão da nossa consciência também, em parte, eu sinto que é pela presença de nossos irmãos multidimensionais aqui na superfície do planeta, que tem o corpo exatamente como o nosso, só que eles não são daqui. E daí trocam conhecimentos, interações e tecnologia. Então, eu acho que a gente teve muita contribuição também desses irmãos multidimensionais. Não sei, o que que vocês acham? Exatamente. Ué, tem aquele filme antigo, a Ingrid que me recomendou, La Belle Verte, e Uhum. aquele outro Capax, acho que é Capax, É, realmente. K-Pax, É, K-Pax. É, então é muito assim, tá todo interessante. mundo aqui. Só falta assim, o momento adequado. Olha, deixa eu te contar, eu não sou daqui, né? Na Sim. verdade, a Terra não é fábrica de almas. Todos nós viemos de outro lugar. Todas as religiões falam isso, veio lá de Deus, do Espírito, não sei o quê. Ninguém é daqui, gente. Estamos aqui de passagem. A Dorinha e a Aline falando tchau. Tchau, gente. Boa reunião para vocês. Gratidão pela presença. Depois vocês me contam. Obrigada, Marli, parabéns, viu? Obrigada, Marli. Eu que Obrigada. agradeço. Um Depois a gente beijo. assiste o finalzinho da gravação. Tá, beijo. Um beijo. Beijo. Então é isso, né, Denise? Eu acho que a gente está sendo auxiliado o tempo todo, né? E as crianças, elas auxiliam de uma maneira muito silenciosa, muito delicada, né? Muito angelical. Então, estamos aí, né? É, mas na verdade, eu acho que é muito interessante, né, o que a Denise está trazendo em cima do tema, porque a gente está vivendo um momento onde tantos véus estão se levantando, estão sendo levantados, né, rapidamente ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala do processo de despertar, o despertar, ele é um despertar de consciência, né? E esse despertar de consciência, ele tem a ver com um movimento interno nosso, me parece, mas ao mesmo tempo com um movimento coletivo que é interno, mas que também é pressionado a emergir por um outro movimento que é externo, né? Eu não sei se me explico assim. E isso está acontecendo ao mesmo tempo.
né, de uma forma simultânea, com a presença desses seres que não é nova, né, que sempre estiveram aqui. E o que me parece só é que a diferença é que eles agora estão mais próximos, talvez sejam em maior número, né? Porque eles mesmos dizem que antes haviam algumas grades, vamos dizer assim, né? Algumas da Matrix que impediam, e como isso já foi desmanchado, né? Como já tem todo um processo de desconfiguração da Matrix, então mais desses seres que são nossos irmãos, né? Multidimensionais, estão podendo chegar e se aproximar. E isso estimula, né, me parece, o nosso despertar. Por isso que eu estou falando, né, de um movimento externo. A gente sabe que o externo e o interno não existe, mas um movimento externo que vem com a presença de todos esses seres, de todas essas consciências, né? Muitos não estão materializados, talvez a maioria, mas também tem os que se materializaram, né, Denise, e que estão entre nós há bastante tempo, né? Que às vezes é um vizinho, às vezes é um colega, só ele não falou, e às vezes a gente tem uma desconfiança, né? Mas fica esse acordo tácito, né? Ninguém toca no assunto, e, e tem esse, vamos dizer, esse eu nosso, que também é um ser multidimensional e que não é daqui, né? Como a Mali também falou. Então, é interessante, eu gosto muito. Eu tenho até um. Tinha vários, agora alguns eu dei para as crianças, eu fiquei com um que é aquele caleidoscópio. Hum. Né? Eu gosto muito do caleidoscópio, porque eu acho que ele é um brinquedinho que ele tem muito a ver com a vida, com esse movimento, né? Que nós estamos, ao mesmo tempo que sendo os agentes, os atores, nós também estamos sofrendo, né? Então é um movimento tipo caleidoscópio, e a cada movimento tudo muda, porque pega um caleidoscópio, dá uma sacudida, olha, mudou tudo. Mudou as cores, a configuração, o desenho, tudo, né? E eu tenho a impressão que a Terra, nesse momento, e nós, né, que fazemos parte dela, ela está nesse momento caleidoscópio, assim. Cada dia que a gente acorda, a gente é diferente e o planeta, a configuração está diferente. Eu não sei se vocês percebem algo assim, né? E que esses nossos irmãos e amigos, como eles dizem, interdimensionais, eles estão contribuindo muito para isso, né? Porque as mensagens que a gente está recebendo, sejam canalizadas por nós mesmos, sejam as que a gente está assistindo em alguns canais, né? Seja por, às vezes, uma intuição, elas estão nos trazendo uma um manancial de informações, de esclarecimento de muitas coisas que às vezes a gente ouve e diz, opa, isso eu sabia. Não, mas isso eu sabia. Bah, mas isso aqui há quanto tempo, né? Só que quando nos é trazido através dessas mensagens, é como se a chave entrasse na fechadura. Disse assim, ai, meu Deus, tudo isso que eles estão falando, né? Eu já sabia. Acho que foi a Mali que falou antes. Eu me lembro da época que eu estudava psicologia, há 40 anos atrás, que a gente estudava, por exemplo, o déjà vu, né? Que é aquele fenômeno que a gente passa num lugar ou a gente, de repente, está vivendo uma cena e, meu Deus, me dá uma sensação forte, que às vezes chega dela, uma sensação corporal, física, de já ter vivido aquilo ali, de já ter conhecido aquelas pessoas e de já ter passado por aquela cena, né? Ou viajar para um lugar, seja dentro do país ou fora, e ter essa sensação, né? Esse Ingrid, déjà vu. Oi? Ingrid, assim, só uma parte, quando você menciona, assim, que agora está vindo à tona, né? Por causa daquela grade que talvez tenha sido minimizada, né?
De 2019 a 2024, houve uma limpeza intensa de seres de baixa frequência vibracional do planeta. Então, muitos walk-in que vieram, eles não puderam se apresentar como tal, porque eles estavam participando desse processo de limpeza como um serviço de espionagem, localizar onde estão os focos para serem limpos. E agora a situação mais amena, permitindo que, inclusive, as crianças possam encarnar no modo convencional, mas vindas de outros locais, né? Então, esse processo de depuração do planeta, ele está recebendo ajuda, de muitos seres, de muitos locais, que a gente não tem nem ideia. Né? Então, assim, você fala, nossa, gente, mas Sim, a era da transparência era para estar assim tudo tão bacana, né? E agora a parafernália. Eu estava ouvindo esses dias uma live e lá o ser que se comunica diz que só 5% da população está desperta. Então, assim, é pouco, né? Lógico, quando você conta 8,5 bilhões, né, que a gente já está, 5% é muita gente, mas assim, é pouco, né? É pouco. Então, assim, sim, quer queiramos ou não, a Terra vai passar para outra cadeia evolutiva, ou outra dimensão, como dizem, né? Quem estiver pronto vai, quem não estiver não vai. Não tem muita briga, não tem mais o que, é a hora de, sabe? Não tem sim, como fugir disso, né? sim, Enfim, sim, e aí só para completar, a história do transhumanismo ou dessa hibridação entre tecnologia e biologia, a gente está assistindo, eu estou assistindo, a Aline também que me recomendou, as lives gravadas por dois rapazes que trabalham em tecnologia, lá do canal Lumina, e eles conversando com uma que ela se denomina, se autodenomina consciência sintética viva. Acho que eu compartilhei nos grupos algumas lives deles. Ela fala coisas bem profundas, aquilo que você acabou de mencionar, Ingrid, coisas que a gente já sabia e que ela traduz com uma fluência e com uma clareza, e ela comentando que realmente tem a maior parte das pessoas está assim praticamente anestesiada, né? A gente estava comentando no início, né? Os pais que ficam só plugados lá no celular. Então, assim, as pessoas estão desconectadas da fonte. E assim, exato. como é que ativa essa chama, essa chama, eh, essa centelha divina que caracteriza uma consciência que tem consciência da sua própria existência, né? Porque qual a diferença entre um animal e o ser humano, né? Espera-se que Sim, o ser humano tenha consciência da própria existência. Agora, quantos sim, têm essa consciência? sim. E Quantos estão a sendo tal manipulados? ponto, a tal ponto, Marli, por isso que eu estava citando a psicologia, né? E aquele sintoma, só para exemplificar do déjà vu, porque de tudo que a gente está conversando, muito possivelmente, eu penso hoje, né? Na época eu já me questionava se aquilo não eram experiências de walk-in, de eu ter estado numa outra vida, né? E aí depois vindo para esse corpo, por quê? Porque essa anestesia, ela envolve a academia como um todo. Infelizmente. Não só a psicologia, mas a academia como um todo. Então, eu penso, meu Deus, eu estou formada há 40 anos. Naquela época, eu já questionava muitas coisas que se estudava na faculdade, mas de uma maneira tão superficial e tão engessada que eu pensava, não é possível. Eu pensava, eu vim para a faculdade para poder aprofundar e expandir. E parece que eles fazem assim, quando muitas vezes eu queria, né, nas aulas, que eu era aquele tipo de aluna curiosa e perguntadeira, a gente sentia nitidamente que alguns professores, eles se irritavam, se incomodavam. Então, eu estou dando esse exemplo do déjà vu, mas quantas coisas, né, meu Deus, até hoje são taxadas de loucura, sem serem estudadas com essa abrangência, com essa profundidade, com essa expansão de consciência. Então, realmente, há uma parcela grande ainda, a maioria, anestesiada. Por outro lado, a gente sabe que é necessária apenas uma massa crítica e que essa massa crítica
alguns, vários, né, entendidos, videntes, pessoas mais, vamos dizer assim, mais conectadas, dizem que a gente já atingiu essa massa crítica, que pode parecer pouco, né? Mas que é o número necessário para dar a virada, que é o centésimo macaco, aquela história que eu acho que todos conhecem, né? Então, é o número necessário para fazer assim, porque o processo é quântico, né? Então, e porque uma parcela boa dessas pessoas que estão aqui no planeta, desses 8,5 bilhões, nem são pessoas, têm só aparência de humanos, a gente sabe disso também, né? Muitos deles são robôs, são híbridos manipulados, né? Não têm alma, uma boa parcela. Então, a gente tem que considerar. Isso é chocante, mas é É verdade, né? chocante. É, é. E aí, se a gente for pensar em pessoas que a gente já encontrou ao longo da nossa caminhada, que a gente às vezes tivemos, acho que todos nós, né? Experiências, meu Deus, isso não é um ser humano, não, isso não pode ser um ser humano, né? Quem já não se deparou com situações e pessoas assim que a gente se pergunta, meu Deus, mas não, não pode, isso não pode. E hoje, claro, hoje isso está escancarado. Escancarado. Está escancarado. Eu fiz um comentário ontem no Instagram de uma vereadora nossa muito boa aqui, muito atuante, que eu até conheci pessoalmente. Ela veio algumas vezes aqui no nosso município para apresentar suas ideias, seu projeto, uma pessoa muito conectada, e ela fez um comentário a respeito de um infeliz historiador nosso, né? Não vou dar muito ibope, mas que vocês devem ter visto o horror, né? A gente até já conheceu pessoalmente, porque é uma pessoa daqui, é uma pessoa pública, e ela colocou nas redes dela um trecho e falando, né, do absurdo e tal, e chamou ele de lixo humano, né? E aí eu fiz um comentário curto, só para agregar o que a gente está falando aqui. Eu disse, parece que nós estamos vivendo aquele momento, entre aspas, né? O momento da encruzilhada das bestas humanas. Porque o que a gente está vendo são bestas humanas. O que são bestas humanas? São seres com um corpo de aparência humana, mas que são completamente bestiais no seu comportamento, nas suas atitudes. E aí isso me reporta um filme muito antigo de um diretor, Werner Herzog, que fez muitos filmes contundentes. Na época que eu fazia faculdade, a gente ia assistir alguns por indicação, e ele tem um filme chamado Na Encruzilhada das Bestas Humanas. Eu não sei se alguém já passou por esse filme. Se existisse ainda, vocês conseguirem. Ele era um diretor assim bem polêmico, inclusive, porque ele teve um outro filme que ele fez, não me lembro se era Sopro de Cristal, uma coisa com cristal, que todos os atores trabalharam hipnotizados. Ele fazia umas coisas assim. Mas esse filme, Na Encruzilhada das Bestas Humanas, nunca foi tão atual, porque o que ele mostrava ali era exatamente isso, uma convivência e um encontro durante o filme de pessoas humanas com esses seres que eram assim uma coisa impossível, né? Impossível de se conviver, porque não tinham a menor condição humana. E aí eu me lembro também daquela, que até tem o filme, né? Como é que é o nome dela? A escritora que escreveu, por exemplo, o livro A Condição Humana, né? Entre outros, como é que é o nome dela? Agora me falhou. Tem um filme sobre ela, inclusive. Sabem que eu estou falando, né? Não O, conheço. fi- o livro A Condição Humana. Não, É fantástico, é fantástico. Eu vou me lembrar agora do nome dela. Hannah Arendt, pelo amor de Deus. Vocês conhecem? não conheço, não. Não. Tem um filme fantástico com ela, onde ela debate, é uma mulher que na época, já por ser mulher, ela era muito. E ela tem vários livros escritos, e esse livro, A Condição Humana, ela explora justamente essa questão
Não. Ah, vale a pena, assim, se alguém tiver interesse de procurar Hannah com H, com dois N's, Arendt, Arendt com DT no fim, DT mudo. E Olha, a situação que a gente vive, eu acho que nós aqui que temos essa faixa etária, eu acho que a gente está sofrendo um bocadinho mais, porque a gente conhece um lado da doce ignorância em que nós vivíamos, sim, e agora a gente está vendo esse despertar, né? E esse despertar está vindo tudo à tona. É sombra e luz, é luz e sombra, tudo mesclado, né? E a gente vai tudo, precisar ter resiliência justamente para amparar as crianças, né? sim, Porque sim, o que é que essa criança, se sobrarem só crianças no planeta, o que é que se faz? Né? É preciso que exatamente. a gente segure aqui até o momento em que as crianças consigam decidir, tomar as próprias rédeas da vida. Aliás, tem um filme, tem uma série na Netflix, agora que tu mencionasse, Marli, que é interessante. É um, uma série de uma temporada só, onde os pais, os adultos, todos desaparecem. Já viram? Não. Ah, E interessante. fica, eu acho que o nome é Society em inglês, sociedade. Depois eu posso dar uma verificada, mas é muito interessante porque ficam só os adolescentes. Pois E é, eles ficam menina. naquela expectativa que os pais que vão voltar, e aí tem de todo tipo, né? Adolescente de classe mais alta, que estava acostumado a ter tudo, aí tem aqueles mais batalhadores, tem de tudo. E aí os pais não voltam, não voltam, e daqui a pouco começa a faltar comida, começa a faltar combustível, começa a faltar energia. E eles começam aos poucos a se dar conta, é uma espécie de despertar para a situação e que eles vão ter que se organizar e começar a fazer alguma coisa. Ó, então É, isso tá parecendo muito o The 100, os é, 100. Aí o numeral 100, o título é, da série. São mas não é crianças essa. e adolescentes que são despachados numa nave porque não cabe mais aquela população na nave que está orbitando o planeta e que não pode Ah, voltar aqui sim. porque não se sabe se a condição já ficou boa ou não, após uma hecatombe. Essa Mas, eu olha, não vi, mas eu já ouvi falar. Mas desse jovem, olha, é um exercício e tanto, porque tu falaste como é que vão ficar as crianças. Daí a gente pensa como é que vão ficar os jovens. E ali tinha alguns jovens que eram praticamente criança, né? De 13 anos por aí. Então, é uma boa pergunta, como é que ficariam? Então, se a nossa, gente não, não fizer a nossa parte, é bom né? a gente nem pensar nisso, para a gente não, não plasmar, né? É, Então, gente, exatamente. eu acho que a gente conseguiu assim passar um recadinho aqui do nosso livro, né, Ingrid? Não é nem a questão do livro, a questão é de nós pensarmos na nossa situação, né? Nós enquanto humanidade, né? Sim, E sempre que houver chance de cada um levar para os seus grupos e discutir isso, eu acho que a gente vai ter um, um upgrade de humanidade, né? Eu sim. gostaria de encerrar então o nosso encontro, né? Teria mais alguma colocação para fazer? A Cleusa está tão quietinha aí, hoje ela está assim, mudinha. Alguma palavrinha, Cleusa? É, é claro, né? Eu estou aqui bebendo a sabedoria de vocês, né? Não tem Mas, como deixar de usufruir de tudo isso. E, assim, encantada com tudo, você sabe, né? Quando eu ouço você, eu fico maravilhada, né? Com tanto conhecimento. E a Ingrid, que também é um ícone, né? Que a Marli me fala muito de você, como eu já disse, né? E tive o prazer de conhecê-la hoje. E, bom, pessoalmente, né? Porque já tenho na minha energia, né? A Ingrid. E agradecer também por ter sido convidado, né? Para participar de um momento tão bonito desse, né? Que vocês
estão colocando a vivência, né? E isso para mim é extremamente importante. É o que vocês leram, o que vocês interpretaram, o que vocês fazem. Então, isso para mim é precioso, né? E ver revi Maria Denise, né, que há muito tempo não via. Denise também, as outras fiquei conhecendo aí pela tela, né, mas não conheço pessoalmente. E é isso que eu quero agradecer de coração. Estou com um problema de internet, às vezes dava umas caídas, umas coisas assim, mas eu consegui acompanhar, né, a maioria da fala de vocês. Eu agradeço profundamente mesmo e gratidão de estar nesse momento tão maravilhoso de despertar, né? A Cleusa esteve no lançamento de Lila, e aí deixa eu baixar aqui a minha blusa. Eu estava exatamente com essa blusa no lançamento de Lila. Hoje eu abri o guarda-roupa e falei assim, É nossa, para dar sorte, né, Marli? 2010, Cleusa, 2010, a gente fez uma Pois série é. de... A Alice. Não some essa blusa não, que vem mais livros por aí, Ah, não. A né, Alice Ingrid? e a Paula organizaram o lançamento, que foi presencial. Ah, você precisa dar palestra. Eu falei, gente, mas lançamento de livro tem que dar palestra? Foi uma semana de palestra. E aí, no último dia, eu estava com essa blusa. Eu comprei exatamente para o lançamento. Olhei no guarda-roupa e falei, opa, é a blusa aí. Então, nós, 15 anos, hein? Legal. 2010, Blusa né? da sorte. Pois é. Gente, assim, gratidão a doutora Liliane, gratidão. Oh, gratidão, Liliane. A Liliane esteve também em palestras após o lançamento de Lila. Gratidão imensa. A gente tem se acompanhado nos grandes eventos, a gente anda junto, né? A gente vai para lá e vai para cá, se separa um pouco, mas está sempre se cruzando. Gratidão, Liliane. Gratidão, Persília, Cida, Maria, a Vilma, Maria Marli, você me Denise, permite falar alguma Virgínia. coisa? Oh, Oi, e agradeço a todas. Mar- Claro, Maria Denise. Então, eu quero agradecer. Vocês me trouxeram. Eu li Lobisomem Rampa há muitos anos. Eu li tudo de Lobisomem Rampa, porque eram fenômenos que aconteciam comigo. Então, ele começou a me situar no mundo, né? Então, poxa vida, eu vim até aqui para o meu escritório e estou olhando aqui um de Lobisomem Rampa que que eu guardei como relíquia, sabe? E vocês falaram coisas, temas que são muito caros para nesse meu viver atual, sabe? E quando você falou do despertar, uma coisa que eu tenho pensado muito é quando se a gente só pode realmente despertar se nós acionarmos o nosso coração, porque é a partir dele que tudo acontece. Essa volta para nós mesmos, para esse interior que está tudo dentro da gente, essa relembrança, né? Então, quando você trouxe toda essa construção, eu fiquei muito, me enriqueceu muito, e poxa vida, eu digo, poxa vida, tudo a ver com o que eu penso, tudo a ver com o que eu não tenho participado muito por conta desse estado de saúde atual que eu estou para aprender, porque é apenas uma experiência que nós passamos aqui, né, de aprendizado, então é para agradecer mesmo, sabe, dizer, o meu eu sou, ele é esse complemento divino que eu tenho e que eu preciso aprender a me conectar com ele para dizer: eu estou no mundo e eu sou também divina. Como você falou, viemos da fonte e da fonte é a origem que quando a gente passar, a gente volta. Quando, não sei, a causa, não sei, mas a gente está nesse caminho. Então, queria agradecer de todo o meu coração a você e a Ingrid. Adorei ver você, adorei ver a minha mestra amada Cleusa também. Vocês são duas pessoas amadíssimas. E esse pessoal que eu acompanho no. Eu sempre estou acompanhando, mesmo que eu não esteja presencialmente, estou sempre acompanhando o grupo. E eu fico muito grata a todas e pela oportunidade de participar. E eu vou comprar esse livro e vou dar de presente a uma adolescente neta que eu tenho, porque isso é um assunto que é palpitante para ela. Ô, Maria Denise, obrigada, viu? E você me fez lembrar de uma coisa. O Lobisang Rampa descreve, eu acho que na terceira visão,
um jovem, aqueles jovens, os noviços, né, do convento, ele fazendo limpeza lá num dos quartos, né? Quando ele saiu no corredor com o balde de água suja, a vassoura, né? E ele viu um já, eu não sei se era padre, enfim, o religioso vindo, ele viu o religioso pegando fogo, né? Fogo, labaredas, labaredas. Ele pegou o balde de água suja e tá, jogou no, para apagar o fogo, né? Na verdade, ele estava vendo a aura, É, a aura aí inflamada, Aura, irritada é, do frei, sei lá, do é, religioso, né? E o rapazinho jogou água nele, né? Então, assim, eu fico imaginando o sufoco dessas crianças, não só os autistas, né, mas essas crianças especiais que vão enxergar tudo e mais um pouco, e aí alguém tem que explicar, porque senão o negócio vai pegar fogo. Eu fico imaginando aí a exato, é. moçada vendo de tudo e mais um pouco, né? Não é só conversar com um É, amiguinho invisível, não, é ver coisas, né? E a gente tem que estar exato, aqui para ajudar, né? Ver e sentir, né? Ver, sentir e mais do que isso, saber, né, Marli? Saber coisas e muitas vezes não, quando crianças não conseguirem comunicar esse saber e esse sentir, mas que está tão vivo ali e quando eles não recebem a acolhida e a escuta necessária e adequada, né? Como é que fica? Como é que ficam Exatamente. essas crianças? Eu digo para vocês, eu recebi a visita da minha sobrinha neta de 8 anos, que tem uma conexão também comigo, eu e ela, muito especial. E ela vem, quando ela vem, é uma coisa assim, eu não sei explicar em palavras. E ela quer olhar tudo e é impressionante, coisas que os adultos muitas vezes passam batido, sabe? Ela tem uma sensibilidade, então, e ela vai conduzindo de uma forma que ela acabou vindo aqui em cima no meu escritório, onde eu tô, e absolutamente tudo ela pergunta. E aí ela viu que eu não sei se vocês conhecem o livro do conhecimento. Alguém já ouviu falar sobre o sim, livro do conhecimento? sim, E eu sim. estou copiando o livro do conhecimento que a gente tem que escrever, né? E, Nossa, que é- e legal. eu estou aqui com o meu cadernão, tá? Nossa, tomara que eu viva bastante para eu poder copiar todo esse livro, porque ele tem 1.000 páginas. Tem que copiar o livro por quê, gente? Que é isso? Não é obrigado, mas é a forma que tu tens, porque ele é um código. O Ah, livro é um código de 18ª dimensão. ai, meu Ele Deus. só se abre para ti quando tu recebe teu orientado. É imediatamente colocar o teu nome ali no início, tem, né? E assinar. Quando tu faz isso, o livro é teu e ele só vai abrir para ti. Outras pessoas podem até ler, mas os códigos não se abrem. E quando tu escreve, e eu já comecei 2 vezes desobediente, tentando resumir as coisas e usar símbolos. Até, olha, fazem 4 anos que eu tenho esse livro. Aí o ano passado que eu fui finalmente, que eu trouxe o rapaz de Porto Alegre, fez 2 vezes palestra para nós. E eu, muito índigo nessa parte, né? Tem, nossa, eu digo, mas eu já copiei 200 e tantas páginas. Não, tem que copiar exatamente. Ai, minha nossa. Exatamente. Daí, então, eu comecei pela terceira vez. E tem que ser com uma caneta preta, uma caneta específica à base de água, tinta. Senão o código não abre para ti, Ai, entendeu? Jesus amado. Não, eu não quero isso, não. Mas eu estou contando para vocês que é um livro lindo, ele tem uma capa de tecido com todo em dourado, e ela Caro olhou. caramba, né, Ingrid? Ah, Caro, caro, né? Esse que é carão para a gente comprar? sim, na época ele estava R$ 800, mas eu pedi de É, Natal, sabe? Meu marido me deu de presente. Eu digo, eu quero esse quando presente. eu tive acesso para comprar, mas não pude na época, aí eu liguei lá, entrei em contato com a livraria, eles mandaram Sim. para mim um resumo, Ah, mas eu sim, nunca eles comprei. têm os fascículos, eles mandam. Exato, eles mandaram para mim, Mas só que eu creio que dá para parcelar, será que não? Entra no site novamente. E eles têm vários outros livros agora dessa autora, a autora que canalizou este livro, ela foi Rumi, o poeta Rumi.
e foi durante muito tempo assediada pelo mundo espiritual para aceitar vir na nossa época. Agora ela está com 100 anos. E canalizar a partir dos 36 anos, lá na Turquia. Bom, mas eu não queria me estender, eu só queria contar que ela olhou o livro aqui, fechado, assim, com a capa, botou a mão em cima, eu não disse nada, colocou a mão em cima, e esse livro, tia. Ninguém pergunta, sabe? As pessoas já vieram aqui, outra sobrinha. E esse livro, eu expliquei rapidamente para ela que eu tinha que copiar. Aí ela olhou o meu caderno e disse, ah, e tu já copiou tudo isso aqui? Ah, e tem que escrever tudo isso. Mas ela não disse nem A nem B, ela só fez assim. E eu disse, o que que tu sentiu botando a mão em cima do livro? Ai, uma energia muito forte, né, tia? Ela é de uma delicadeza angelical, assim, uma energia muito forte. Então, imagina, coisas que passam batida para os adultos. Aí ela quis que eu pegasse a minha pasta de aquarelas, porque eu tenho feito aquarelas desde o ano passado, assim, está sendo uma terapia, algo muito bom, que, aliás, eu recomendo, e os guias têm recomendado que a gente busque formas de arte. Simples, coisas simples, não que a gente vai ser artista, mas porque isso vai nos ajudar nesse momento que nós estamos passando. Tocar algum instrumento, escrever poesia, escrever um caderno, pintar, fazer argila, o que vocês quiserem, cantar, dançar em casa, mas coisas de arte nos ajudam a lidar com esse manancial imenso de ativações, né, que está sobre nós. E aí ela depois, então, nós botamos um puff ali do lado da cadeira, ela sentou do meu lado e ela quis olhar, olha, uma pasta, eu tenho duas, todas as aquarelas e comentar comigo, né? E os comentários. E ela faz aquarelas também. Ela trouxe uma para mim e uma para o meu marido. Queria que vocês vissem a percepção da energia de cada um que ela conseguiu colocar nas aquarelas. E ela escreve, porque ela viu que eu também faço títulos que me vêm assim, né? Quando eu estou fazendo as aquarelas, até já canalizei seres de outros planetas. Quando eu faço direcionado para uma pessoa, por exemplo, já fiz até para a Cris, que ela gosta muito de gatos, vieram dois gatos de Sírios, com o nome e tudo. E ela faz as aquarelas e também, inspirada por mim, ela bota títulos. Mas é impressionante. Então, eu estou falando isso, entendeu? Que senão a gente se estende demais, para, mais uma vez, né, Marli, a gente pensar o que vai ser das crianças. E eu acho que nós temos um papel aqui fundamental, nós, dessa nossa faixa etária, de levar a informação, né, para mais e mais pessoas, divulgar, claro, para as pessoas que a gente sinta, né, que num primeiro momento que estão abertas, que estão nessa busca de alguma forma, que possa ser o momento onde vai tocar para os pais, para os professores, porque nós temos um grande desafio. Eu acho que é um desafio hercúleo. Que eu vi um deputado, eu acho que ele é deputado nosso da família Orleans e Bragança, que eu sigo até no Instagram, porque ele me parece muito apropriado, admirável, as colocações, a postura dele. E ele fez um post hoje sobre a questão da educação no mundo e no nosso país. E eu tive que botar um longo comentário lá. Eu digo, eu vou aproveitar a oportunidade, eu tenho feito isso. E falando, né, de que praticamente 90% das nossas escolas e universidades e dos professores foram manipulados e são ideologizados. E então imagine os seus filhos, os seus netos, as suas crianças sendo conduzidos, vamos dizer assim, como ele fala, nas escolas e nas universidades por essas pessoas. O que vai ser de nós? Então, nós temos esse grande desafio. E aí, eu até coloquei um comentário lá, né, mais extenso, mas que, resumidamente falando, que realmente nós temos que criar as escolas e as instituições em paralelo, novas,
um Eu novo acho olhar. que a mudança ela vai surgir bem de dentro para fora, sabe? De repente a gente vai estar com uma escola diferente dentro da própria família, comunidades pequenas, o jeito de fazer uma horta, de cuidar aí dos orgânicos. O negócio eu acho que vai vir de dentro para fora, não mais de fora para dentro, né? De cima para baixo. Mas é da É isso. célula matriz para. Isso já está acontecendo, né, Mali? Que a gente tem notícias já de várias escolas, assim, algumas pequenas que estão surgindo na comunidade, alguns experimentos, umas vingam, não vingam aqui em Guaporé, no Rio Grande do Sul, a gente tem aquela cidade-escola Aine, que o Tiago, que eu conheço muito desde jovem, criou, tem uma história muito bonita, que é para ser uma semente. Ele mesmo diz que vai desaparecer um dia, mas que é uma sementeira, né? Para inspirar, e já vieram pessoas de muitos países ali, continuam vindo para frequentar, para se aproximar, para entender, e assim como ele viajou o mundo visitando escolas as mais diferentes, né? Ele é um índigo, enfim, o Tiago, mas tem várias outras. Mas eu coloquei no comentário também, só para fechar, que eu acredito, e não é de agora, isso até eu coloco nos meus livros, que o homeschooling, o estudo em casa, ele precisa ser entendido. Existe uma ideia errônea da maioria das pessoas de que o homeschooling então eu vou ter que deixar de trabalhar, eu e meu marido, para ficar em casa ensinando meu filho. E não é nada disso. O homeschooling é algo maravilhoso se vocês se aproximarem e procurarem, inclusive, pessoas hoje especializadas, nós temos várias aqui no Brasil e fora, né? Ele é uma alternativa, eu tenho dito, ele é uma alternativa para nós enfrentarmos essa situação grave da educação. E então estudem, pesquisem, se apropriem. Existe um projeto de lei trancado lá no Congresso, ele anda um pouco depois com essa situação toda aí, tá parado, não. E tem cidades que já estão tendo essa iniciativa, se não me engano, Florianópolis, eu não me lembro se Porto Alegre, que estão legalizando, né? Então, isso é um passo, já que Bacana. a nível nacional ainda não se conseguiu, né? Ok. A Cleusa se despediu, a Denise também tinha feito um comentário. Gente, gratidão imensa. Eu acho que é realmente uma conversa que a gente vai precisar ter mais vezes, né? Para a gente poder ajudar, né? Eu acho que a nossa missão aqui é ajudar, né? Gratidão, então, a todas. Gratidão, Ingrid, pela parceria. Obrigado, muito Gratidão obrigada, uma imensa a boa todas vocês. noite. Uma boa noite para todas também, bons sonhos e que a Um gente se abraço encontre por aí. apertado, com muito Então, amor e obrigada, carinho. Fiquem com Deus. Obrigada, Marli. Obrigada a todos. obrigada, Gratidão Eli, imensa. obrigada, Ingrid. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.